Eu não Olá! me canso, não me canso de achar essa abertura linda, né? Puxa vida. É lindíssima, meu Deus. Concordo com você. Sim, Fátima, é ao vivo. Agora, por favor, com você. Tudo bem, Jorgito? Como é que está você? Tá dando uma falhadinha Tá no tudo som, né? maravilhoso. Tá. Graça. É já que ajeita. Tem muita coisa aberta aqui do IBGE. Começar a fechar, ver se Fecha as melhora. coisas aí, Jorgito. Eu vou dando um oi para os amigos que estão por aqui. Boa noite para a Ione, para Beth Teles. Um beijo para Beth Teles. Estava dodói, muitos dias dodói, fiquei sabendo. Mas agora ela está bem melhor. A Ostília está por aqui. Maria Amélia Barbosa, seja bem-vinda, de Atibaia. Nossa querida Nice Buster. Um beijo para Renata também. Para João Antônio Braga, boa noite. Boa noite para o Rodrigo Vilar. Um beijão para você, Rodrigo. Edna Penha, de Nova Andradina. Simone Moraes, boa noite. Boa noite para Fátima. É ao vivo? É ao vivo, sim. Estamos ao vivo, amiga. Uai, Neuza, sou. é. Neuza Barbieri, boa noite. A Neuza de Jaú, São Paulo, bem-vinda. Célia Rodrigues, de Recife. Também boa noite para o Stevenson Oliveira, que é daqui de Cascavel. Um abraço grande para você. E a Cladir. Cladir, se não me falha a memória, de Laranjeiras do Sul, vizinhando aqui. Vizinhando. Boa noite para Elia Soares também. E para Lúcia Araújo, de Orlando, Estados Unidos. Bem-vinda, Lúcia. E aí, Jorgito? Na semana retrasada, nós começamos a falar da energia, né? Da sexualidade, da canalização dela. Será que a gente terminou esse assunto? Ficou coisa para trás? Não estou te ouvindo nesse momento. Eu vejo que você está falando, mas não dá para ouvir, não. Não. Será que vou ter que sair? Agora voltou. Voltou o Voltou? som. Uhum. Eu fechei Isso. umas 20 janelas aqui. Aí, evidentemente, deve ter travado algum momento aí que estava processando Pode a coisa. ser. Nós temos 7 formas de canalização das energias de modo positivo. De modo positivo, porque tem canalização também de modo negativo. Uhum. Na nossa última live que fizemos, falamos de duas formas de canalização. Uma, o uso das energias dentro do campo da sexualidade em si, na busca de um parceiro em regime de reciprocidade, importante que se diga, para a canalização das energias. Quando a gente for falar da canalização negativa, aí vai aparecer a busca do outro sem a reciprocidade, aí vai surgir. Por enquanto, para que canalize a energia de forma positiva, nós precisamos de alguém em regime de reciprocidade. Eu estou com esse alguém porque esse alguém quer estar comigo e nós nos realizamos quando estamos juntos. Não existe sentimento de culpa, preocupação, fuga, jogo. Não tem jogo, nós estamos ali realmente porque estamos. Isso é a primeira. E a segunda, que seria quando nós cuidamos de alguém. A forma de nós cuidarmos de alguém também é um instrumento de canalização. Então, você, quando cuida de um doente, quando cuida de um pai, cuida de uma mãe, cuida de um filho, quando você se dedica a cuidar de alguma pessoa, você automaticamente. Aqui é o gato querendo entrar. Vem cá. Vem cá.
Ana Carla Anjos, olha, que amorzinho. Só que ele não é daqui de casa, ele é da rua. Mas ele entra. Sabe para quê? Para dormir. Aí ele dorme e volta. Ai, que danado. Até eu ia querer dormir na casa do Jorgito, deve ser bom, né, gente? Quem tá aí escutando, certeza. Eu acho que ele veio atrás de comida, sei lá. Depois eu Nesse vejo para momento ele você. vem atrás de comida. Eu acho que ele veio atrás de comida. Então, o que que ocorre? Nós temos, quando cuidamos de alguém, a possibilidade também de fazer com que essas energias cursem de nós. Então, são duas estratégias que a gente viu até agora, não é? A primeira delas, que é relativa à relação sexual, e a segunda, dos cuidados. Quando eu tenho este zelo de cuidar de alguém, de fazer alguma coisa para alguém, eu automaticamente tenho a possibilidade de cursar. Por que eu digo a possibilidade? Porque, da mesma forma que o uso das energias sexuais na relação com alguém pode canalizar ou não, a depender do sentimento que se tenha, o cuidar também pode interferir nas nossas energias se esse cuidar for com amor, não é? Então, se eu cuido de alguém e eu gosto de cuidar, eu sinto prazer em cuidar. Por exemplo, você cuida de um bebezinho, você cuida de alguém, automaticamente a libido ela diminui. Mas se eu cuido com raiva, com cansaço, com irritação, eu não garanto o cursar das energias afetivas. Eu posso cursar outras coisas, né? Pode dar até alergia na pessoa, para ela espirrar, mas não necessariamente é um elemento que vai garantir o cursar das energias. E agora, Adriane, eu penso que a gente poderia ver o terceiro dos modelos que a gente tem para esse processo, não é? Sim. Qual seria a terceira forma que nós poderíamos buscar para também cursar as energias, além das relações, no sentido lato, e do afeto com alguém ou alguém em particular? Lembrando que a gente comentou na semana anterior, nesse último encontro que nós tivemos, estou escutando a minha própria voz quando eu falo, não sei se está dando um eco aí para Eu vou você. fechar aqui. Tá. Nós tínhamos falado que esse processo de canalização da energia, é importante que se diga que algumas pessoas não dão conta de canalizar com apenas uma dessas estratégias que a gente está citando aqui, que no caso são 7. É importante que a gente também entenda que talvez tenha que fazer algumas associações. Eu preciso associar isso com aquilo, com aquilo, com aquilo, para fazer sempre esse bom direcionamento da energia sexual. Porque depende um pouco também da própria carga erótica que cada um tem, né? Depende muito dessa pulsão, como diria o Freud, dessa pulsão para a experiência sexual. Então, como isso é muito particular, a gente gosta sempre de reforçar esse ponto. Mas o terceiro aspecto, então, até a Ana Aragon colocou aqui para a gente, né, de novo, né, retomando essa ideia da canalização da energia de forma positiva, a reciprocidade na relação sexual, quando você encontra alguém e que você tem um entrelaçamento verdadeiro, recíproco. E o segundo ponto, que o Jorgito até relembrou, cuidar de alguém com amor, com afeto, com dedicação, né? Então, a Oxília falou que estava dando eco mesmo, ainda bem que você fechou. Então, esses dois pontos, eles estão nesse primeiro momento. O terceiro, então, que a gente tem hoje é praticar atividade física. E isso é tão interessante porque, assim, bom, praticar atividade física é algo que está ao alcance da maioria de nós, né? Só não está para quem tem algum tipo de problema de mobilidade física, né? A pessoa não tem condições de fazer nesse sentido, mas em relação a outro, a gente poderia dizer que ele é fundamental para vários fatores, né? Fatores, inclusive, de saúde de modo geral, né? Eu me recordo que recentemente eu fui no médico.
A primeira pergunta que o médico fez, né, uma mulher, uma médica, ela disse: você pratica atividade física? Primeira pergunta. Então, isso está num rol de importância que a gente precisa se conscientizar. E, da minha parte, posso dizer que me conscientizei depois que um dia, eu, dentro de uma necessidade que eu tinha, o médico disse assim para mim: olha, coloca na tua cabeça, escovar os dentes, se alimentar, tomar banho, atividade física, tudo no mesmo nível, diário. Tem que ter sempre uma atividade que você faça dentro de um sistema mais moderno de saúde. Agora, falando de energia da sexualidade, isso aí é algo que acrescenta, né, nesse sentido. Então, por quê? Porque a atividade física, ela faz com que o corpo libere um coquetel de substâncias químicas positivas, né? Por exemplo, mais para frente no livro aqui, nós vamos falar dos neurotransmissores, então eu só vou citar aqui mesmo, né? Ele tem essa parte mais à frente, porque a gente está hoje no capítulo 4, mas ele fala, né? Por exemplo, a produção de endorfina, que alivia a dor, que traz essa sensação de saciedade, a dopamina, que fala da motivação, fala do sistema de recompensa, a serotonina, que dá essa ideia de bem-estar, regula o humor, noradrenalina e a própria adrenalina, que fala dessa questão do foco, energia, né, para você trabalhar, enfim. Então, tudo isso é um estímulo cerebral que nos ajuda de forma geral, mas no que se refere a essa canalização da energia sexual, ela também funciona, né, Jorgito? Vou deixar para você falar agora. Aí você acha que você vai ter que fechar, não sei. Você estava lembrando do Freud, tem um pessoal que diz que quando eu deixo a barba, eu fico parecido com ele, né? Então, que eu fico parecido com o Freud. É o seguinte, a atividade física ela tem um fator muito importante. Não sei se vocês já perceberam, mas em muitas igrejas, ao lado da igreja tem uma quadra, já viram? Por que tem quadra do lado das igrejas? Porque eles estimulam a juventude a ir queimar as suas energias na quadra e, com isso, de certa maneira, dissipar parte. Acho que não canalizo nada fazendo de tanto que eu não gosto. É isso mesmo. Se não gostar, não canaliza. Só canaliza. Vai na força do ódio, né? Vai na força do ódio. Tanto que você pode observar que as pessoas, quando elas começam a fazer exercício físico, elas se viciam, dizem assim, não, eu tenho que fazer todo dia. Se eu não for, eu sinto falta. Por quê? Pela produção das substâncias que a gente tem, que faz com que libere dentro de nós os neurotransmissores que a gloriosa Adriane estava nos recordando, e isso, de certa maneira, dá uma sensação de prazer, dá uma realização interior que pode contribuir na redução dos nossos anseios afetivos. Então, é mais ou menos assim. Aí eu gostaria tanto de estar com um corpo melhor, tá mais disposto, tá mais magro, tá mais isso, mais aquilo. Quando eu vejo a sensação de prazer que me vem quando eu olho para mim mesmo e digo, gente, eu estou conseguindo. Eu tive uma moça que trabalhava comigo e ela era assim, magrinha, toda magrinha. E aí ela começou a fazer exercício físico e ela começou a ficar mais musculosa, né? Aí uma vez a gente estava num local, aí estava indo umas fotos antigas. E aí apareceu uma foto dela. Quando ela olhou a foto, meu Deus! Aí o que foi? O meu braço fino. É como a pessoa fica ligada nas coisas e passa a se realizar a partir do exercício que faz, das metas que alcança. Eu salto, eu pulo, eu danço, eu corro, eu tenho uma prática. E a busca das metas, a busca do desempenho, mexe com a minha autoestima
e altera a minha satisfação comigo mesmo e, naturalmente, o processo da libido tende a diminuir. Eu estou falando tende porque isso não é determinante, do tipo assim, então o cara que é atleta de Olimpíada tem libido zero. Não é verdade, né? Eles têm, ao contrário, a libido aguçada, porque eles sabem que tem um desempenho muito bom e a história do poder associado à sexualidade é muito grande. Então, acaba acontecendo que nas vilas olímpicas acontece muita coisa ali dentro. Mas, na medida em que eu pratico exercício, eu libero parte das minhas energias, eu me compenso emocionalmente de outras formas, e isso pode, eu disse, pode contribuir para um equilíbrio. E aqui volto a falar uma coisa que a Adriane comentou conosco ainda há pouco e que nunca é demais repetir. Eu posso encontrar pessoas que vivem um quadro na sua condição afetiva, que é o quadro das chamadas almas primárias, ou aquelas que, como a gente estava vendo no programa Iluminação ontem, que tem a sexualidade infantil. Então, é difícil para pessoas que têm esse tipo de fragilidade emotiva se compensar com o uso da sexualidade, Sueli Querubim. Por quê? Porque as pessoas que têm uma indisciplina no campo da sexualidade, elas vão ter que esperar experiências que consigam educá-las nessa área. O exercício físico vai ajudar? Vai. O cuidar de alguém vai ajudar? Vai. O uso da sexualidade de forma direta com outro alguém vai ajudar? Vai. Mas ela pode continuar ainda cheia de ansiedades. Por quê? Porque nem toda criatura humana é capaz de garantir um pleno equilíbrio de sua sexualidade em virtude dos anseios sexuais que traz, das angústias que ainda experimenta, dos profundos níveis de carência que desequilibram essa balança. Às vezes, nós procuramos pessoas para a nossa complementação afetiva pelo nível de carência profunda que nós temos. Eu tenho tanta carência que, ao invés de querer que alguém diga que me ama, que me ama, que me ama, eu quero ter parceiro, para que eu consiga dizer a mim mesmo que eu sou amado. Então, algumas características das nossas distorções em termos afetivos. Tá? Então, esse aqui seria o nosso terceiro elemento. Ouviu, Flavinha Porto? É a terceira via que nós temos para buscar o escoamento das nossas energias sexuais, o exercício físico. Se não gostar de fazer exercício, vai cursar muito pouco. Vai cansar o corpo, mas a alma continuará ansiosa. Ok? Muito bom, Jorgito. Mas então nós temos mais, né? Vamos seguindo. Nós temos o quarto ponto, que no nosso livro a gente até anotou uma questão dupla, né? Que o quarto ponto, então, está posto na fase do estudo e trabalho. Importante a gente pensar, né? Estudo e trabalho. E quando a gente pega aquela questão do Livro dos Espíritos sobre a questão do trabalho, é muito interessante que o desdobramento da resposta, né? O que é trabalho? Tem um desdobramento que traz de que toda atividade que seja útil, uma ocupação que nos dê um retorno positivo, ela é trabalho por si só. Então, pode ser também uma atividade intelectual, né? Tem um texto da Joana que no livro Luz nas Trevas, deixa eu só ver qual que é o capítulo, se é que eu vou achar rapidão aqui, mas Luz nas Trevas, ela trabalha esse ponto, esse aspecto, inclusive, do trabalho, só fazendo um parênteses, né, em que ela diz a respeito do trabalho, quando a gente está vivendo uma experiência de impedindo, né, a experiência do vazio existencial na nossa vida. Então, é trabalho dignificante o capítulo 15, o livro é esse aqui, Luz nas Trevas.
E é muito bom, porque aqui ela vai desdobrar também, dizendo que o trabalho ele também é uma função intelectual, ele também tem como um estudo na casa espírita, pode ser inserido como, por exemplo, essa questão de trabalho. Mas aqui nós colocamos, né, estudo e trabalho, porque é muito similar à forma de pensar. E eu queria comentar, né, que, sobretudo, aí eu vou deixar você falar também, mas me veio, quando eu estava lendo isso, me lembrei de que no estudo, né, sobre o estudar, eu me recordo quando eu estava na fase da OAB, que a gente tinha que estudar todos os 5 anos de graduação para você fazer a prova e tudo mais, e eu tinha uma colega que ela estudava para magistratura, então ela queria fazer concurso para juíza. E ela, certo dia, ela me disse assim: Nossa, eu tenho a impressão que depois de muito tempo que a gente passa estudando, eu entro como se fosse um transe, sabe? Ela fica um estado de concentração tão grande que ela entra num sistema de transe, porque aquilo traz um prazer, uma sensação tão boa que ela não conseguia deixar de fazer aquilo. E eu me dei conta que sim, que eu sempre ouvi essa frase de que estudar traz satisfação, nos deixa felizes. Mas por que que é isso? Porque ela tem uma questão neurológica, como a gente estava falando da atividade física, nós também temos um neurotransmissor, que é a dopamina, que vem, né, com essa ideia de satisfação quando a gente está estudando. E tem um livro, que é um livro moderno, aqui fora do contexto espírita, mas acho que vale a citação, que ele chama Nação Dopamina. E depois dele veio vários livros que falam sobre essa questão da dopamina, mas esse é o primeiro, mais famoso. E quando a autora, ela começa a escrever sobre isso, ela diz que nós estamos diante de uma geração que tem recebido estímulos hiper recompensadores, esses da rede social, das telas, do uso de pornografia, os alimentos também, ela traz um pouco disso, alimentos ultraprocessados, que trazem esse ganho de dopamina que inunda o cérebro de forma muito rápida. E isso faz com que a gente perca um pouco essa proposta de recompensa e motivação buscada por outros Repete meios. aí, repete aí os instrumentos, quais são? Rede social, o uso exagerado das telas, a pornografia e os alimentos ultraprocessados, né? Porque nós estamos saindo do sistema de alimento mais natural por conta dessa correria, né, do dia a dia, a gente tem inserido na nossa vida essas coisas assim que trazem uma satisfação tão imediata que a gente entra num processo de vício dessa dopamina barata, vamos assim dizer, né? Colocar entre aspas, né? Porque é um termo não técnico. Então, você tem um ganho nesse viés dopaminógico, né? A gente chama assim, porque você tem uma satisfação imediata. Então, você fica ali como alguém dependente daquilo, desse viés. Então, você está com o celular, daqui a pouco você olha, você abre a rede social e nem raciocina que você está fazendo isso. Ele está Por isso trazendo. que dopa. Por isso que dopa. Então, ele está fazendo o quê? Dopamina. Boa. Ele está fazendo o quê, né? Um vício. Então, para você ter agora um vício, por exemplo, de estudo, pensa o esforço que você tem que fazer quando você está vivendo a experiência dessa dopamina barata, que a gente está chamando. Então, isso é muito interessante quando a gente avalia que isso pode sim dar um retorno positivo no que se refere à canalização da energia, desde que você faça pelas vias naturais de produção dessa dopamina dentro de uma via de satisfação de conquista. E é por isso também que, já vou passar a palavra para você, quando a gente está diante desse tipo de vícios que a gente citou, no fundo, com o passar do tempo, a gente vai se sentindo esvaziado e não preenchido. Então, quanto mais você tem essa percepção dopaminógica, depois você precisa de uma dose maior. E você vai tendo que ficar os vícios de jogos, por exemplo, o vício das drogas, ele entra na mesma toada. Então, quando eu estou
vivendo pelas vias naturais de conquista, ela é mais lenta de início, mas depois ela flui melhor. E aí a gente tem, por exemplo, lendo um livro, você entra naquela história, você entra naquele saber. Gente, é muito bom, né? Eu sempre falo, a minha dopamina preferida é no estudo. Quando você pega um livro aqui, outro ali, você faz uma salada mista, né? Mas, enfim, a gente se vicia muito rápido nesse tipo de dopamina barata que a gente encontra por aí. Eu queria, antes de continuar, responder uma perguntinha que a Flavinha Porto fez para nós. Ela está perguntando quais são os outros dois primeiros. Os outros dois primeiros, Flavinha, não estão nesta live. Estão numa live de 15 dias atrás que a gente fez, mas eu atualizo você. Das 7 formas de canalização de energia de forma positiva, de energia afetiva de forma positiva, a primeira delas, que está colocada como reciprocidade, é a relação sexual, no sentido lato que ela tenha, com alguém em regime de reciprocidade, ou seja, eu quero esta pessoa, ela também me quer, nós nos buscamos e nos realizamos estando juntos. Nós temos prazer em estar juntos, nos realiza isso. O ato sexual, ele está cheio de realização. Ele não tem culpa, ele não tem pressa, ele não tem medo, ele não está movido por sentimentos que possam atrapalhar a plenitude do que acontece. Quando estamos com alguém nesse padrão, então nós estamos em plenas condições de cursar as energias afetivas que temos. Essa é a primeira. E a segunda é cuidando de alguém, um pai, uma mãe, um filho, não é? Você cuidando de uma pessoa, oferecendo a sua atenção, marido, esposa, você cuidando de alguém. Quando você cozinha para uma pessoa, quando você faz algo para essa pessoa, a sua realização em fazer algo para alguém. Taran! Essa seria a segunda forma. Mas veja que sempre tem que ter prazer no que se está fazendo. A terceira, Flávia, seria atividade física, uma terceira forma de cursar a energia afetiva. E a quarta, nós estamos falando agora, que é a questão do estudo e do trabalho. E aí, do estudo, eu vejo, assim, de maneira muito clara, pessoas que estudam demais e que costumam ser solteiros, já viram? Que não procuram ninguém. O sujeito nerd, ele estuda muito e ele não se interessa de ter um parceiro, ele não tem muito essa busca. Por quê? Porque ele está se completando através das buscas. Então, ele não para de estudar. Ele gosta de estudar assuntos exóticos, aranhas, dinossauros, astronomia, estrelas. E aí ele perde horas buscando as informações que ele quer. E as horas vão passando, ele nem percebe. Ele nem fica assim, não tive ninguém hoje. Não, ele está numa busca sedenta do conhecimento. Eu lembro Carolita Ramos, a Carol, contando que quando ela está lendo os romances espíritas, ela se transporta, ela sente o cheiro, ela vê os personagens, ela vê as roupas, ela vê tudo. E aí ela conta que quando o livro começa a chegar no fim, ela começa a sentir saudade do personagem, porque o Nossa, livro vai acabar e ela não vai saber mais dele. Então ela, não, saudade, não, eu não queria que acabasse, eu queria continuar na companhia deles, mas aí o livro acaba e aquela história se fecha. Então, essa realização, livros que a gente pega, não consigo largar de ler, eu vou lendo e eu quero saber o que isso. tem, o que tem, o que tem. Pessoas que varam a noite lendo um livro, essas são formas saudáveis de nós cursarmos a energia. Por quê? Porque eu estou lendo com prazer. Prazer tem que sempre estar associado naquilo que eu faço. E a mesma coisa acontece no trabalho. Quando você realiza um trabalho, que é um trabalho que te preenche, que te dá prazer, você nem vê as horas passarem. E o trabalho, como ele é feito com prazer, ele leva de você as emoções que você tem. Tudo aquilo que você faz e que lhe realiza
leva parte das suas energias afetivas. Vocês podem observar que o tio Patinhas é solteiro, já viram? É verdade. Ele tem só os sobrinhos, né? Só tem sobrinho. Por que que ele é solteiro? Porque ele se realiza pulando naquela caixa forte. Ele se realiza com aquela moedinha dele, né? Ali é que ele se realiza. E é isso. Quando eu estou fazendo algo que me realiza. Tem pessoas que adoram fazer artes manuais, né? Artesanato, passar horas costurando. Meu Deus, passou a tarde que eu nem vi. Ou algum que fica na oficina lixando, preparando. Eu vou fazer uma peça, eu vou pregar e aqui eu vou pintar. Aquilo vai com pessoa. E ela vai colocando ela para dentro do produto que ela está fazendo. Quando nós fazemos algo que nos dá uma satisfação muito grande, nós estamos em condições de cursar as nossas energias afetivas. Nunca é demais repetir para ninguém nunca pensar que é qualquer ação de estudo ou qualquer ação de trabalho. Eu posso ser uma pessoa que trabalha o dia inteiro, vive irritado com o trabalho que tem, então ele acaba não tendo o cursar das energias porque ele não se permite isso. Jorgito, tem uma pergunta aqui, eu acho que dá para a gente falar dela agora, pode ser? Porque me parece que tem a ver com essa parte. Antes da gente entrar no próximo, pode ser? Eu acho que você pode deixar aberto seu som, que já acho que regularizou. Mas se der alguma coisa, eu te aviso. Te der Gente, se tiver coisando, vocês me falem que eu coiso Se aqui. coisando, tá? A gente descoiseia o eu descoiso, eu descoiso. Qual o melhor caminho que vocês indicam para uma possível cura no chamado transtorno compulsivo sexual, quando, nesse caso, é por redes sociais e não contato físico? Então, dentro dessa ideia, é uma pessoa que tem a realização sexual sem contato físico por meio das redes sociais. Qual aconselhamento a um tratamento, nesse caso, da minha pergunta, a pessoa usa disso para uma suposta dopamina? Posso falar antes ou você quer começar? Pode Sim. Não, pode você. Bom, é uma questão que tem tudo a ver com isso que a gente está falando mesmo, sabe, Ana Paula? Porque a pessoa que traz esse transtorno compulsivo sexual, quando você vai fazer um tratamento, você precisa de um tratamento, a gente chama de multidisciplinar, né? Olhando pela via da saúde, né? Nesse sentido, do que as técnicas têm para oferecer. É um tratamento combinado, por exemplo, com psicoterapia, medicamento, né? E aí você recupera com o tempo, com muito cuidado ali, o autocontrole, para você não ser levado pela compulsão sexual, mas para que você passe a ter mais esse controle desse desejo que entrou numa via, como você bem colocou aqui, né, de viciação. Então, ele está nesse estado de dopamina, sim, como a gente estava comentando antes, né? Ele tem uma satisfação imediata e aquilo é viciante, né? Então, está o tempo inteiro ali se nutrindo daquele tipo de experiência. Com base nisso, agora trazendo para o aspecto espiritual, a gente sabe bem, né, que tem aí um reforço também quanto à questão espiritual, né, que reciprocamente se utiliza dessa mesma energia, desse mesmo vício, para também se sentirem saciados. Mas é uma saciedade entre aspas, né? Porque ele não fica saciado por muito tempo. Em breve tempo, ele já tem que fazer todo um trabalho ali, né? E fazer essa via ir para outro lado. Então, o que a gente está, em resumo, né? O que eu te digo? Aí eu já passo para o Jorge para ele complementar ou trazer um outro ponto de vista também, claro. Então, ele é multidisciplinar, tem tratamento psicológico e também tem tratamento com medicação, que ela vai diminuir isso pela via dos neurotransmissores, que você vai suprir quimicamente, né, sinteticamente,
esse estado de saciedade, ele melhora muito, né? E aí acaba desviando bem essa questão. Isso é utilizado para quem tem outros vícios da mesma forma. É como se entrasse na mesma via ali. Então, por exemplo, vício de jogo, ou vício com o álcool, vício com as drogas, etc. Tá bom? Aí, Jorgito, o que você quer? Eu vou colocar aqui para tu ver de novo a pergunta. Não, eu vi. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o indivíduo que está envolvido nessa circunstância, ele precisa querer sair. Porque, às vezes, a gente é irmã, é esposa, é filha, é mãe, e nós queremos que o outro saia deste emaranhado que ele se colocou, mas ele não quer. Ele não quer. Aí você procura psicólogo, você procura terapeutas, você procura um psiquiatra, você entra com tudo, mas ele não faz, porque há que existir do indivíduo um desejo ardente de sair disso. O grave problema é que quando você entra num quadro dessa natureza, você sente prazer no que você faz. Então, como é que você vai dizer para a pessoa assim, olha, tá vendo que você está assistindo? Pois é, não é mais para sentir prazer, você não tem que sentir mais. É muito complicado. Então, evidentemente, você vai precisar de fazer uma redefinição, caso você tenha vontade, uma redefinição dos seus interesses, dos seus interesses em termos de vida. Quando você tem um vício, álcool, droga, jogo, sexo, coisas do gênero, para que você consiga deixar, você precisa fazer uma nova encarnação dentro da encarnação. Por isso que é difícil. Então você vai ter que mudar muitas coisas da sua vida. Você tem que mudar os amigos, porque os amigos que você tem, eles são ligados a essa atividade. Você tem que mudar as músicas que você ouve, as roupas que você usa, os lugares que você frequenta. E você tem que descobrir prazer em outras coisas. Aí é que está a grande dificuldade. O que pode realizar uma pessoa para que ela mude o objetivo da sua vida? Então, a gente vai ter que ir descolando a pessoa, e aí as substâncias químicas aí que a Adriane estava lembrando, a medicação, a parte psicológica, vai ser muito importante para ajudar nessa transição. E o indivíduo, então, nesse processo de transição, ele vai naturalmente se afastando do modelo de vida que ele tinha para um novo modelo. Peraí. Vocês dois, parem com isso. Aqui, pode sair. Pode sair. Mas eu não acredito. Interrompemos a nossa transmissão por causa de 2 gatos brigando. Os dois são pretos e os dois são irmãos, mas eles se odeiam. É por causa do território. O gato é territorialista. Eu sei, eu tenho gato. Uhum. Gente, mas eu nunca tinha visto, porque o segundo gato começou a chegar agora para cá. Só tinha um. Poxa, mas eu nem sabia. Se eu soubesse, eu tinha jogado um pela janela. Poxa vida, que pena. Um é tão bonzinho e o outro é que é brabo, sabe? Mas vamos lá. Voltemos para a nossa questão. É muito bom, né, esse tema. Mas é interessante isso que você falou. Tem que querer mesmo, porque se não ele quiser... tem que querer não e ele vai. tem que descobrir motivação de prazer em outra coisa que não seja aquilo que ele hoje está vivendo. É, substitutiva, então, né? É aí que entra uma coisa muito interessante nesse processo, que é a religião. Não sei se você já viu pessoas assim, eu estava dentro de uma vida, entrei na religião e eu recebi um comando hipnótico, porque o pastor disse assim, a partir de hoje a sua vida é diferente. E aquele comando foi muito importante para que eu dissesse, agora eu não sou mais assim. Então, ajuda a fazer essa transição para uma nova realidade, sabe? Ajuda a fazer a transição.
E a religião ajuda muito. Às Desculpa. vezes, Adriane, a pessoa muda e depois de um tempo a mola descomprime e a pessoa volta para o ambiente que estava. Mas tem muitos que, aproveitando o gatilho que foi dado pela mudança que a religião lhe deu, ele consegue fazer e consegue sair daquela condição e avançar, sabe? Então, uma coisa que ajuda muito para que o indivíduo abandone essas experiências é uma coisa, eu não sei a palavra exata, mas é como se fosse uma mudança de estado forte. Então, a esposa diz, eu vou abandonar você. Aí o trauma, ele tem que ter uma história que justifique, porque se ele não tiver uma motivação, por exemplo, o luto de uma pessoa que ele amava, aí a partir daquele luto, ele muda. A entrada numa igreja, aí ele muda. Um acidente que ele sofreu, aí ele muda. Uma perda de um emprego, ou seja, uma história traumática, eu não estou desejando isso para ninguém, mas uma história traumática costuma ter um fator muito interessante de transformação. Então, muitas pessoas que experimentam mudança é porque elas vivem um momento em que ela diz, em cima dessa história, eu preciso mudar. Aí elas deixam de ser o que são. Normalmente se aproveita a fase que a gente chama de montanha-russa, né? Quando ele sai do pico de dopamina e vai naquela queda em que ele adentra num momento que a gente chama de ressaca moral, quando ele percebe aquilo que é ruim em decorrência do vício. Então, se sente mal, se sente constrangido, se sente vazio, etc. Então, o efeito montanha-russa dessa caída em que ele está se sentindo sujo, sei lá, é ali nessa hora que é o momento bom para conversar, para dizer, viu, você não deseja, então, mudar isso? Até onde você vai com isso? Para o que isso está trazendo de Quer viver consequência isso? negativa, né? Isso. E a pessoa que vai fazer isso, ela precisa fazer sem se desequilibrar. Porque se a pessoa que vai fazer esse trabalho entra em desequilíbrio, ela não ajuda o outro. Você é um Uhum. irresponsável, você é isso. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você. Olha o estado que você está. Olha como você está, rapaz. Isso Olha como aí. você está. E você tem que estar no seu ponto de equilíbrio para mostrar: eu não uso, eu tenho equilíbrio. Você não usa, você usa, faz uso disso, você está fragilizado. Porque se eu também for todo louco para falar, eu automaticamente também demonstro que nenhum de nós tem equilíbrio. Então, é muito lamentável o que você está fazendo com você. Muito lamentável. Isso mesmo. Mas E um detalhe, tá? Não adianta uma conversa só. Às vezes serão muitas. Serão muitas. Vamos para o quinto ou não? Vamos, eu estou olhando aqui que ficou um monte de pelo preto pela casa. Quando a Sâmia chegar, Sâmia saiu para ir para a mediúnica. Daqui a pouco a Sâmia chega, eu vou ter que dizer, Sâmia, os gatos se viram, eles não podem se ver. Nossa, foi uma briga danada. A Ana Paula disse que ela acha que o caminho é não dar as costas, e é o que ela tem tentado fazer. Isso mesmo. Não dar as costas, mas também não seja conivente. Não seja É. conivente. A Flávia disse que esse choque que você comentou é um choque anímico. É tipo de choque anímico, né? Você dá um. Sim. Uhum. Você dar uma chamada de atenção. E você tem que aproveitar, como a Adriane colocou, essa brecha que a pessoa está de fragilidade. Na hora que trinca é quando você deve entrar, quando a pessoa está chorando. Uhum. Porque aí, quando ela chora, é quando ela está mostrando: eu não preciso de ninguém, eu tenho não sei o quê. Não adianta conversar nessa hora. Mas quando ele está deprimido, quando ele está triste, é que você, olha só, é isso que você quer? Aproveitar a hora de fraqueza para que você consiga dizer: o que você está fazendo com a sua vida não é a melhor opção. E aí, energia afetiva, na verdade, está sendo cursada
no sentido de favorecer as conexões espirituais, os perturbadores que se aproximam de nós e que nos sugam. Quem assistiu o filme Sexo e Destino viu as conexões espirituais no campo da sexualidade, né? Bem colocado. A gente entra no 5, pode ser? Vamos para o 5, vamos para o 5. Cadê Vamos a para o Ana, 5. que está fazendo todas as anotações? Atenção, Ana Aragon, atenção, Ana Aragon, número 5. Número 5, ó, nós já falamos então, para quem chegou agora, a reciprocidade na troca de energia sexual com um parceiro, alguém que a gente ame. Segundo, cuidar de alguém com amor, dedicação, desvelo. 3, praticar atividade física como Com uma prazer. de prazer, de troca ali, de hormonal. E a questão do estudo e trabalho como também, da mesma forma, um item aí importantíssimo. O quinto ponto, de certa forma, a gente citou en passant, mas agora vamos falar dele diretamente, que é a questão sobre a arte. A arte, ela, na psicanálise, ela tem isso, e o Jorge até falou, olha, um instrumento excelente que pode ser pela via da pintura, bordado, escultura, culinária, música, poesia, dança, canto, literatura, qualquer expressão de arte em que coloquemos a nossa emoção se transforma numa boa maneira de trabalhar as energias, uma boa maneira. Não sabemos se é ideal, porque a questão do ideal é muito particular, como a gente estava dizendo, né? Ou a única, enfim. Mas eu queria comentar, Jorgito, mais uma vez, da questão do texto que o Freud escreveu sobre o Leonardo da Vinci. Ele escreveu esse texto em 1910. Ele entendia que o Leonardo da Vinci ele tinha feito um trabalho de sublimar a sua libido, que é a energia sexual, né, em outra linguagem, pela via da arte, pela curiosidade científica que ele tinha, né? Era um estudioso, alguém que se dedicava muito a isso, ele tinha os alunos dele, que aí entra um pouco também, de certa forma, no item anterior, o item 4, quando fala do trabalho, né? Então ele se dedica a esse trabalho, e ele tinha essa paixão, né, pelo conhecimento, e que nesse sentido ele tinha tanta dedicação a isso era tão prazeroso para ele, que ele superou a necessidade, segundo Freud, tá, de praticar a sexualidade. Começou a dar eco de novo. Então, nesse sentido, ele conseguia canalizar esses impulsos sexuais para a questão intelectual e prática da arte, que exigia muita libido dele, né? E tinha muito essa troca ali. Então, ele diz que, nesse texto, eu gosto sempre de trazer, que não é para todos os espíritos, né? A gente trazendo na nossa linguagem, a possibilidade de canalizar como o Leonardo da Vinci fez, que no caso Freud diz que ele nessa via ele consegue superar a necessidade da prática sexual ativa, mas a gente pode dizer que alguns de nós pode ser que precise mais atividades, mais coisas, mais outras formas de canalização para equilibrar melhor, né? Então, como a gente estava dizendo, o trabalho, o estudo, aí você faz uma associação entre uma coisa e outra, não é, Jorgito? Sem dúvida nenhuma, né? Mas a arte, ela destacadamente, ela é porque você joga a sua sensibilidade, você coloca a sua emoção, você faz processos de catarse. Então, isso tem um mecanismo excelente de terapêutico para todos nós, né? Usa-se muito o teatro como psicodrama, como forma de você colocar para fora as coisas que você tem. Então, esses processos de dramatização, de representação, de tentar fazer simulações daquilo que você tem, é um excelente instrumento. A gente vê muitas pessoas que se dedicam a determinadas artes e que
ali naquele cuidado, no zelo que põe, no cuidadinho que faz, não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa. Não. É igual pessoas que trabalham com material reciclado, vocês já viram? Tem um pessoal que trabalha com reciclado que você diz, nossa, mas como ficou lindo isso aqui. Faz cada coisa linda com reciclado, impressionante. E tem gente que pega o mesmo material reciclado, faz, mas não tem o toque, né? Não tem aquela habilidade. Aí E a fica meio sutil. feinho. Não é, tem que ter um dom, um quê a mais quando fazer uma arte, ele ficar bem feito. Então é aí, na realização que você tem das coisas que você utiliza, que permite com que você consiga ter uma outra porta. Mas é mais uma porta por onde você pode canalizar as suas energias afetivas. Só um detalhe, né, que nesse texto em que o Freud escreve sobre o Leonardo da Vinci, ele diz que ele era um homossexual latente, né? O que que é o latente na linguagem de Freud? É algo que está oculto, não é alguma coisa que você identificava a olho nu. Mas não muda nada, né? O fato, então eu trouxe isso aqui, estou citando isso aqui porque não muda nada. Não importa se a pessoa é homossexual ou se ela é heterossexual, né? Ou não importa como que ela direciona nesse quesito da intenção da libido, né? A direção para qual gênero a pessoa direciona. O que nós estamos falando em sentido amplo, que essa energia sexual ela pode ser canalizada também na arte como uma forma de aliviar a tensão, porque ali você tem também você tem ali também muito clara a questão das outras formas de ação, né? Porque muito se utilizou em alguns tempos, por isso que eu faço questão de relembrar, que isso se referia somente para os homossexuais, e na verdade não é, né? Então a gente entende que não, porque fala de tudo, né? Porque os heterossexuais também têm que direcionar a libido, né? Assim como qualquer outro. Então, é isso mesmo, né? Então, estamos todos no processo, todos aprendendo a lidar com essa energia criativa, né? A gente também tem chamamos essa energia criadora, energia sexual nessa função, não é à toa que através delas nós somos criadores, co-criadores com Deus, né? É através dela que nós canalizamos, oportunizamos a vida, né? O renascimento de outras almas, enfim. Então, nós estamos todos aprendendo a lidar com isso, né? Olha o que Regina está escrevendo para nós. Quando eu estou criando vídeo, eu fico sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. As horas passam e eu não percebo. Eu fico tão envolvida que eu chego algumas vezes a chorar de emoção. Que lindo! E não é à Pronto. toa, Regina, que os seus vídeos são maravilhosos. É uma profunda obra de arte. O que que a gente está dizendo aqui? O que que a Regina está trazendo para nós? De fato, alguém que consegue colocar a libido de forma intensa naquilo que faz, né, Jorgito? Com certeza. E assim, as aberturas que Regina faz são muito bonitas. A abertura que ela fez para o Peregrinação Interior era muito legal. Mas essa que ela montou para o Vida e Afetividade, eu vou falar para você. É bonito demais isso que ela fez. Toda E vez que assim, a live começa, eu fico olhando, sabe assim, a delicadeza das formas, da música, de tudo. exato. Então, o que que a gente está falando? A gente está falando de uma obra de arte. Então, é similar a esse exemplo, né, que a gente tem aí. Então, e é o que está citado também, ó. Qualquer expressão de arte em que coloquemos essa energia, né? Então, ela se nutre, né? Ela se sente tão nutrida que ela diz que não come, não dorme, né? Não vai ao banheiro, então ela está sempre ali tão dedicada em concentração, como diria aquela minha amiga, está em transe, né? A concentração está grande. Então vem ali toda uma resposta de dopamina, tem toda uma questão neural, sem contar a parte mediúnica, de novo. A mediunidade também é uma forma de expressão, né?
dessa libido, vamos dizer assim. Então, a gente está colocando para fora tudo isso, né? Todo esse Eu conjunto. vou aproveitar e vou falar, já que você tocou nesse assunto, vou comentar uma coisa. Os grandes médiuns de materialização, via de regra, eram mais pujantes quando eram solteiros. Interessante, né? Aí, quando eles se casam, a mediunidade dá uma abrandada, Interessante, muito interessante. né? Interessante É. isso. Interessante. Sim, Eu tem falo os gente médiuns de materialização, que excreta ectoplasma, a assim. quantidade de ectoplasma altera. Nossa, muito bom. Eu não tinha feito, nunca tinha visto essa associação. Tem uma pergunta da Aí Vera, aqui é de responder? essa mesmo. E quando num casal, um se realiza na execução dessas tarefas e o outro precisa mais do contato. Excelente Isso pergunta. é problema. Isso é problema, né? Porque como é que você vai disciplinar alguém que não está interessado na disciplina? E isso é muito comum, porque dentro de uma estrutura de casamento, nem sempre os dois estão no mesmo padrão de interesse na forma como canaliza as suas energias. É verdade. E aí você pode ter esse tipo de coisa. Acredito que aqui um diálogo funciona bem, né? Tentar levar o outro para que pelo menos ele desperte algo nesse sentido. Não que a gente vá abandonar as nossas experiências afetivas, mas que a gente consiga aproveitar essas experiências e se desenvolver, ajudando o outro a caminhar e entendendo que às vezes o outro tem dificuldade. O outro pode ter dificuldade, velho. Né? É porque também a gente pode pensar assim, né? Se uma pessoa diz não necessitar tanto dessa experiência, porque assim, pelo que eu entendo da pergunta dela, tá falando assim, que o outro precisa mais de contato, o outro precisa mais de relação sexual. Vamos ser assim, isso. E enquanto que um se realiza em outras atividades e começa a se sentir mais saciado. Precisa fazer um ajuste, né? Um encontro ali, como o Jorgito falou, mas é importante olhar também porque se entender, tentar entender se essa distância da relação sexual fala de uma não necessidade ou de uma fuga. Porque eu posso estar me distanciando da relação sexual por outros motivos que eu não me dei conta. Uma experiência traumática, por exemplo, uma interpretação equivocada sobre a questão sexual, porque às vezes a gente traz crenças na nossa cabeça, né, ideias de que é feio, é pecaminoso, é errado, é sujo, enfim, várias coisas que a gente pode ter nutrido, coisas que a gente ouviu falar na infância, ou algo que a gente tem associado a isso na fase inicial do desenvolvimento da sexualidade, ou também por conta de um trauma. Então, eu preciso entender por que eu tenho essa distância. É realmente algo relativo a não ter tanta necessidade quanto o outro, ou eu estou fugindo da relação sexual? Então, é isso, entender, e depois também fazer a pergunta, né? Conversar. Como é que é para você? Para mim é assim. Talvez o outro também se coloque como muito necessitado porque ele é inseguro, carente, não entende, acha que está perdendo a esposa, acha que está perdendo o marido, enfim. E aí, com isso, ele acha que é dessa forma que ele vai conquistar. Então, vale aí uma conversa, né, Jorgito? Mas se você fica muito tempo ligado ao seu trabalho preferido, pode fazer mal também. Temos que equilibrar o tempo. Concordo com a Ângela. Aliás, foi muito bom que a Ângela citou isso, porque eu pensei nisso quando eu estava fazendo uma fala em algum outro momento, mas ela escapou. Importante a gente também não achar que, bom, agora eu vou me jogar no trabalho, vou ficar que nem alguém que não faz mais nada, né? Em transe o tempo inteiro ali, né? Estou o tempo inteiro ali concentrado naquilo. Também não. A vida ela requer outras coisas. São treinos, treino de resiliência, treino também de renúncia do próprio interesse para ir ao encontro do outro,
O casamento tem muito disso, né? A gente suprir as nossas necessidades, aquilo que a gente entende como bom, mas também ir fazer as coisas que para o outro é importante. Então, o Jorgito fez não falou porque está com o áudio fechado, mas ele fez ali o balanço, né, Jorge? Isso, equilibrar o tempo. Então, muito bom, Ângela, acho que você falou bem e só deixou mais rico ainda os nossos comentários, porque é isso, a gente também não pode fugir da vida tentando equilibrar a vida fugindo dela. Não, vamos viver. Nós estamos encarnados, nós estamos ainda com algumas necessidades que a gente precisa educar, sim, mas fugir não é a melhor alternativa. Aí eu acho que a gente consegue ir para o último, né? Tem mais dois, daí Tem agora é mais dois, aí tem o sexto ainda primeiro. Nós estamos no quinto. 19 e 19. Você quer falar dos Sexto! dois? Acho que a gente pode aproveitar, porque quando se eles ficarem para a próxima semana vai ficar ruim. Vamos aproveitar e vamos fechar. Sim, até porque tem tudo a ver com o que a gente já falou, na verdade, né? Uhum. Pode falar, então. O sexto. O sexto tem a ver com a nossa dedicação a algo que tenha relação com a vida. É você se voltar para aquilo que tem vida. Então é você cuidar de um gato, cuidar de uma flor, cuidar de uma planta. É você ter uma dedicação com algo. Vocês já viram pessoas que cuidam de suas plantas e as pessoas dizem: nossa, mas por que as suas plantas são tão bonitas? As minhas não ficam assim. O que você dá para elas? Amor. Há pessoas que têm tanto prazer em cuidar das suas plantas, têm tanto prazer em cuidar dos seus animais, que automaticamente elas transferem parte das suas energias afetivas na direção desses instrumentos que a vida nos ofereceu. Então, há pessoas que gostam de plantas, que gostam de árvores, gostam de plantar, gostam de bichos. Isso é muito importante. Observe que é sempre algo que tem vida. Sempre algo que tem vida. O rio também tem vida, viu? O rio também tem vida. A praia também tem vida. Pode parecer um ser inanimado, mas também tem vida. Todas as vezes que a gente se volta para cuidar da vida, nós nos aproximamos do bem. E automaticamente este contato com a natureza ajuda no dissipar das nossas energias afetivas também. É mais uma das formas que nós possuímos para que a gente consiga realizar esse processo de equilíbrio das nossas emoções. Quem cuida de um animal tem muito mais chance de ter equilíbrio. Quem tem plantas, quem tem animais, quem externaliza o seu. Eu não quero saber de animal nenhum. Não quero planta nenhuma. Eu não quero nada. Automaticamente você coagula dentro de você as possibilidades de exercício do amor. E automaticamente, veja que em todas elas são canais por onde o amor pode fluir. Pela energia sexual, pelo cuidar de alguém, pelo exercício físico, pelo estudo e trabalho, pelo processo através do qual nós temos a possibilidade de exercer nossos dons artísticos. E também quando nós cuidamos de animais. Cuidar é sempre um excelente. Bote uma planta. Tem gente assim, se eu cuidar da planta, a planta morre. Então, é um exercício para fazer. Porque exige dedicação, cuidado, afeto, preocupação. Tudo isso é importante nas nossas vidas. Perfeito. Você falou tão bonito que nem precisa falar mais nada. Como sempre, você foi muito assertivo. Acho que o sétimo ponto, né, para fechar, né? Acho que ele tem tudo a ver com a gente que está aqui, porque nós ouvimos isso com muita frequência, né? Ouvimos com muita frequência
Ir ao encontro daqueles que são necessitados, né? Então, o sétimo é a prática do bem. Prática do bem. Quando eu vou para o centro espírita fazer uma sopa, quando eu vou cuidar das pessoas, quando você vai ter uma atividade que você cuida do outro lá, na atividade do centro espírita, atendimento fraterno pelo diálogo, quando você dá o passe, quando você acolhe uma entidade na reunião mediúnica, quando você está preparando um enxoval para um bebê, quando você está fazendo a sopa, quando eu estou preocupado com o outro, eu exalo de mim as minhas energias afetivas. Então, a prática do bem é o instrumento que, de certa maneira, as religiões apontavam como sendo um instrumento através do qual os sacerdotes canalizariam as energias afetivas. Não poderia ser imposto, né? Mas seria um excelente instrumento para a gente fazer isso. Isso. A Joana de Ângeles fala até dessa questão. Hoje a gente trabalhou esse tema do altruísmo, né? Que é algo assim que tem uma amplitude assim maior do que a palavra caridade que a gente entende, mas que ela engloba tudo isso, a prática do bem em todos os sentidos. Mas o quanto a gente precisa também se conectar com o que eu posso dar de mim. Me lembrei daquela passagem do Evangelho que havia uma mulher que tinha condições financeiras, né? Ela era da alta sociedade, e discretamente ela fazia um trabalho e ir ao encontro dos infortúnios, né? Daqueles que não apareciam em alguns momentos, mas daqueles que eram evidentes. Então, ela fazia esse trabalho, mas ela dizia que para a filha, né, que ela levava junto para mostrar o trabalho que ela fazia, que essa filha tinha que fazer algo por ela mesma. Então, não é a gente achar que a gente precisa ser 100% perfeito ainda, porque nós estamos em processo, mas dar de nós algo que a gente tem condições de oferecer. Então, lá no Evangelho, ele diz exatamente isso, né? Costure por as suas próprias mãos as roupinhas para vestir as crianças no dia do frio e etc. Mas pode ser tantas coisas, né? Então, dentro dessa ideia de canalização, dessas todas que a Ana Cristina tão gentilmente escreveu para a gente, todas elas também, ela pode ser inserida a prática do bem em sentido amplo. Então, quanta coisa que a gente pode estar fazendo, quanto trabalho positivo a gente pode estar vivenciando diante disso, né? Então, acho que é por aí. Eu diria, Ana, eu diria, Adriane, que é nós fazermos as coisas de boa vontade. É eu fazer as coisas movido pelo sentimento positivo. Então, por exemplo, eu vou cuidar de alguém, eu cuido desse alguém com boa vontade. Eu vou estudar de boa vontade. Eu vou trabalhar de boa vontade. Vou fazer um exercício físico, vou fazer exercício físico de boa vontade. Vou fazer uma arte, fazer de boa vontade. Isso. Vou cuidar dos animais com boa vontade. E vou fazer a prática do bem de boa vontade. Então, se você deseja efetivamente que o seu coração esteja em paz, se você deseja estar sereno por dentro, se você deseja que as suas energias cursem e que você não fique perturbado, mas seja sereno, esteja em paz com você mesmo, a boa vontade é o grande instrumento para isso. Tanto que, quando os pastores foram avisados de que Jesus nasceu, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra para quem? Aos homens Para os homens de boa vontade. Então, se eu quero ter paz dentro de mim, cultiva a boa vontade, não deixa as oportunidades de fazer as coisas com prazer passarem, porque se você deixar passar, a energia não cursa e vai coagular. E se ela coagular, ela vai encontrar uma forma de sair. Aí ela vai ter
formas negativas de saída, que não são legais para a gente ver. Então, o ideal é que a gente encontre as formas positivas de escoamento das nossas energias, para que elas não se acumulem em nós, transformem em carga erótica, e aí ela vai arrebentar a porta de dentro para fora. E aí ela vai sair por outras vias. Eu não abri as portas positivas, ela vai abrir as portas negativas e vai sair porque ela é um rio caudaloso. E uma hora ou outra ela vai ter que sair de nós. Então, ou nós aprendemos a fazer uma movimentação dentro de nós para que o amor curse de maneira serena, ou ele vai ficar represado e, pum, vai se encontrar portas equivocadas. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai ver as portas por onde ele não deveria sair, mas é por onde as energias afetivas acabam arrebentando. Isso, a passagem Infortúnios Ocultos do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom, que bom. Deu certo para tratar os outros 5. Eu acho que acabou. Oh. Mas semana que vem tem mais. Ainda bem, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem vocês se preparem, porque são as formas negativas. Bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos aqui ao vivo. Agradecemos também aqueles que vão assistir no futuro. E agradeço especialmente a você, Jorgito, pela sempre rica partilha que você nos traz. Tudo bem? Abraço para você. Bom trabalho. Tchau, pessoal.